Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui nós tratamos de assuntos teológicos, bíblicos, falamos sobre religião e hoje nós vamos responder uma pergunta interessante que foi enviada para nós aqui no nosso canal. Você pode fazê-lo de preferência em vídeo. Eu gosto sempre de interagir com aqueles que participam aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre aquele texto de Isaías onde diz que Deus cria o mal. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, a pergunta é esta. Boa noite, pastor. Imagino que não faz caixinha de perguntas por falta de tempo. Mas eu tenho uma dúvida. Por favor, me explique esse versículo. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, verso 7. Deus cria o mal? Olha que texto interessante. O texto fala, eu faço a luz e crio as trevas. Como é que a gente pode entender, por exemplo, pastor, primeira carta de João, no capítulo 1, e o verso 5, que diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há nenhuma treva, nenhuma escuridão. Ué, como é que pode? Eu crio a luz e crio as trevas e o texto está dizendo que em Deus não existe trevas, não há escuridão. Como é que nós podemos entender este assunto? Será que Deus realmente é o originador do mal? Bom, antes de ler o comentário bíblico adventista que eu tenho aqui comigo, eu gostaria de dizer a você que a Bíblia ela precisa ser lida e compreendida dentro do seu contexto. E a Bíblia ela foi escrita na época do povo de Israel, no Antigo Testamento, e havia uma mentalidade que permeava o pensamento daquelas pessoas. Isso a gente vai ver de forma nítida no livro de Jó. Todos nós sabemos que quem fez todas as atrocidades contra Jó foi Satanás. Ele foi a presença de Deus, foi ele quem procurou destruir Jó e fazer com que Jó se afastasse de Deus. Satanás, entretanto, não teve total liberdade porque foi restrito. Deus permitiu, mas não foi ele o causador. E aqui no livro de Jó, a gente vai perceber quando a mulher de Jó fala algumas coisas contra ele, olha, você ainda retém a sua sinceridade? E ele responde no capítulo 2, o verso 20, você está falando como uma mulher insensata. Recebemos o bem de Deus, também não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Então veja, a mentalidade corrente era de que tanto o bem quanto o mal provinham de Deus, porque era ele o que era o provedor de todas as coisas. Então se algo estava bom, foi Deus quem mandou. Se algo estava ruim, foi Deus quem mandou também. Daí você vai encontrar, e aí a gente já aproveita até para explicar, expressões como a Rua Elohim Raá. Eu fiz até um artigo sobre isso, o espírito mal de Deus. Quando Saul era possuído por um demônio, um espírito mal, que no grego é pneumaponderon, e essa expressão lá no Antigo Testamento, nesta ocasião em que Saul ele ficava possuído, é chamado pneumaponderon. Só que no hebraico, essa expressão, a expressão que aparece é Rua Elohim Raá, um espírito mal da parte de Deus. E o espírito mal da parte de Deus, justamente porque na mentalidade judaica, bem e mal vinham de Deus. Então nós temos que entender esse contexto. Agora eu quero ler com vocês aqui o que diz o comentário bíblico adventista. Esse é um material riquíssimo, recomendo, tá certo? Comentário Bíblico Adventista da Casa Publicadora Brasileira. É um material que eu sempre uso em minhas consultas. E aqui no verso 7 diz assim, Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz. Foi por volta da época de Ciro, ou logo depois, que o zoroastrismo se tornou a religião da Pérsia. Sua divindade era Ahura Mazda. O dito Deus da luz e da vida, que estava em constante conflito com os exércitos malignos da escuridão,
sob o comando de Ahriman. Acho que é assim a pronúncia. Deus se revelou a Ciro e por meio deste ao mundo que ele era o criador da terra, o verdadeiro Deus da luz. Então, nós temos aqui, neste contexto, o zoroastrismo em ascensão, onde as divindades da Pérsia, né, se colocavam como o Deus da luz, e aí Deus chega e diz, ei, esquece essa guerra dessas divindades aí de luz e de trevas, eu sou o Senhor. Eu que faço a luz, eu que crio as trevas, sou eu que faço tudo. Sou eu. Então, a fala dentro desse contexto não é no sentido de dizer assim, olha, Deus está praticando maldades, é Ele que está originando as maldades, Deus que está originando o mal, mas que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre aquelas divindades que as pessoas estavam exaltando naquele contexto. Ok? Sobre o mal, do hebraico Ra'á, que pode significar tanto maldade moral, que brota do coração, ou problemas que advêm a alguém. Neste caso, emprega-se o último sentido. E você pode conferir isso em Isaías 47, verso 11 e Amós 3, verso 6. Deus é o autor da luz e da paz. Ele permite o mal, tanto moral como material, para que a humanidade e os anjos testemunhem o resultado de se desviar dos princípios eternos da justiça. Na Bíblia, com frequência, representa-se a Deus como um causador daquilo que ele não impede. Como você pode ver, segundo Crônicas 18 e o verso 18. Então, se atribui a Deus pelo fato de ele não impedir. As pessoas ali naquele período atribuíam a Deus. Então, a que conclusões nós podemos chegar? Primeiro, Deus não é o originador do mal. Em essência, Deus cria, Deus faz todas as suas criaturas com a possibilidade de tomarem suas próprias decisões. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo que pertence, é inerente a Deus, ao seu próprio caráter. Não é algo que Deus apenas confere às suas criaturas, mas Ele mesmo vive esse livre-arbítrio. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Eu explico. Eu vou contar uma ilustração para você que talvez ajude você a compreender. Eu ouvi essa ilustração do Dr. Rodrigo Silva e já contei ela aqui em um outro canal. Imagine que um professor chega numa sala de aula e diz assim, olha, eu quero que vocês façam uma avaliação acerca do meu trabalho. Só que vocês só podem colocar 2 notas, ou 10 ou 0. Se eu for um bom professor, coloca 10. Se você acha que eu sou um mau professor, coloca 0. Não tem 5, 7 não, ou 10 ou 0. E eu vou levar para o diretor para ele então ver como que está sendo a minha atuação. Só que no caminho, ele recolhe todas as folhas, coloca no envelope, no caminho indo para a diretoria ele passa na sala dele. E ele começa a olhar, 10, que maravilha, 10, opa, 0, coloca aqui de parte. A parte aqui, 10, 0, coloca aqui, 0, outro 0, e aí ele vai separando. No final, ele olha para aqueles zeros e sabe de uma coisa? Rasga, põe fogo, tritura aquele negócio todo e leva apenas as notas máximas dentro do envelope, entrega para o diretor e diz, esta é a avaliação que os alunos fizeram ao meu respeito. Os alunos sabiam? Não. O diretor sabia? Não. Mas tem alguém que sabia. Quem? Ele mesmo. Ele pode enganar os alunos, ele pode enganar o diretor, mas uma pessoa ele não vai enganar. Ele mesmo. Se Deus resolvesse manipular os dados na hora de criar, ele estaria traindo a ele mesmo. O livre-arbítrio não é algo que Deus confere apenas às suas criaturas, mas ele mesmo respeita as leis que ele cria. E se a lei do livre-arbítrio, da liberdade para criar, da liberdade para tomar decisões, é dada às suas criaturas, Deus também se sujeita às suas próprias leis. Então, imagine que Deus vai criar Lúcifer. E agora Deus está ali no processo de criação e ele, criando os anjos, ele diz, não vou criar esse Lúcifer não. Porque ele vai criar o pecado, trazer dor e sofrimento, vai destruir a raça humana, Jesus vai ter que morrer. Não vou criar ele não. Quantos anjos saberiam disso? Nenhum. Quantos seres humanos saberiam disso? Nenhum. Mas alguém saberia que os dados foram manipulados. Quem?
Deus. Vou criar Adão e Eva, e fez Adão. Quando foi tirar a costela, fazer Eva. Vou fazer Eva não, vou fazer outra. Porque essa daqui vai comer o fruto. E quando ela comer o fruto, ela ainda vai trazer para Adão. E aí vem pecado, sofrimento, morte, e Jesus vai vir à terra, ter que encarnar. Não. Vou fazer Eva não. Quem saberia? Ninguém. Os anjos não saberiam, não precisava falar para ninguém. Adão não saberia, viria uma outra mulher e estava tudo certo. Mas alguém saberia. Quem? Deus. Ele manipulou os dados. Ele manipulou. E aí isso não é livre-arbítrio. Ele está selecionando apenas aquilo que vai dar certo. E aí isso é de certa forma você mexer no tabuleiro, sabe? Para que a vitória seja para você, para que as coisas aconteçam do seu jeito. Isso não é livre-arbítrio. Mas Deus, ele confere o livre-arbítrio a todas as suas criaturas e ele mesmo vive esse livre-arbítrio. Portanto, quando a Bíblia fala sobre essa questão da criação do mal e de Deus criar a luz e as trevas, é dentro desse contexto do zoroastrismo, fazendo essa contra-argumentação com as divindades da Pérsia, mas também, em última instância, nós precisamos entender que o fato de Deus permitir a criação de anjos e alguns que vieram a rebelar-se contra ele, e criar também o ser humano com a possibilidade de cair, não faz Deus culpado da queda. Deus conferiu a eles o livre-arbítrio. Se existe alguma culpa, e que eu não posso dizer que é culpa, é uma bênção, é a capacidade de decisão. Deus não criou robôs. Então, a única coisa que Deus fez, que alguém poderia alegar, é a possibilidade de decidir. Deus não fez nenhum ser humano sem esta capacidade. Deus não fez nenhuma de suas criaturas pensantes sem a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Eu posso decidir se vou obedecer a Deus ou não. Eu posso decidir se quero estar com Ele ou não. Então Deus nos criou com esta capacidade. Deus não criou o mal. Deus não originou o mal. Ele não é o responsável porque um anjo caiu. Porque ele fez um anjo puro. Mas ele criou este anjo com a possibilidade de ele dizer não. Por isso que na Bíblia Deus diz assim para o povo de Israel: eu estou propondo para vocês duas coisas, vida e morte. Mais duas, bênção e maldição. Deus ele chega e ele fala: olha, eu proponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E dou um conselho: escolhe a vida. Para aqueles que são calvinistas, não faz no menor sentido Deus dizer: escolhe a vida, eu te proponho a vida e a morte, porque se existe uma predestinação, se Deus já determina tudo, por que Deus vai propor vida e morte, bênção e maldição? Não faz sentido. Se você já está predestinado para a vida ou para a morte, por que Deus falaria estas palavras? Então nós percebemos que, de fato, o livre-arbítrio é aquilo que Deus confere às suas criaturas. E o que fez com que, no antigo Israel, as pessoas olhassem e dissessem assim: bom, se ele é o originador de todas as coisas, se é Deus o criador de todas as coisas, portanto bem e mal vem do mesmo ser, da mesma pessoa. Esse era um pensamento corrente. Entendendo o contexto em que as coisas foram escritas, fica fácil da gente então chegar às conclusões corretas. Eu espero ter ajudado nesse vídeo. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.